Como um bom dono de agência, talvez você pense assim, cara, eu gostaria de contratar uma pessoa que no dia seguinte ela já fez tudo, tá resolvendo todos os problemas, tá ótimo e tudo mais. Primeira coisa que eu queria te recomendar, compre o livro O Poder de Delegar. Esse livro é muito bacana, esse livro vai te ajudar e vai realmente fazer a sua empresa funcionar muito melhor. É um livro rápido, demorei 2 horas para ler, talvez você demore 15 minutos, a letra é grande, poucas páginas, cerca de 70 páginas, você vai adorar, vai me agradecer por isso, tá? Mas o que eu vou falar aqui para você? Dentro dessa ideia do livro, né, do Poder de Delegar, uma das coisas mais importantes é a palavra delegar. Que jeito que você passa o nível de instrução para uma pessoa. Toda vez que entra uma nova pessoa aqui na agência, a gente tem que se preocupar muito com a forma com que ela vai receber as informações e como ela vai receber as suas tarefas. Talvez a coisa que a gente pelo menos mal fez, vou chamar assim, a gente mais mal fez ao longo do tempo da mestra aqui, ou fez de um jeito menos processual, é o processo de onboarding de novos colaboradores. Eu já falei aqui no canal sobre onboarding de novos clientes, mas eu não tinha falado sobre onboarding de novos colaboradores, que basicamente é o quê? Você fazer uma integração bem legal de uma nova pessoa dentro da sua empresa. E por isso que eu falei no início do vídeo, pô, imagina se uma pessoa entra e começa a resolver todos os problemas. Ela só não faz isso porque talvez ela não tenha clareza e ela não sabe por onde começar. Essa aceleração em algumas partes de time de venda, por exemplo, o pessoal chama de rampar, né? Até essa palavra é engraçada, vai muito do pessoal de insight sales, de vendas e tal, mas numa linha mais moderna, né? O pessoal chama de rampar, ou seja, fazer o vendedor performar bem, né? E no meu modo de ver, o processo de onboarding é justamente talvez o coração de tudo, tá? Para uma alta performance em menos tempo. Ele é o lugar onde você vai dar todo o conhecimento necessário para a pessoa conseguir executar o que ela já sabe ou o que ela vai fazer dentro da sua empresa. Então, por exemplo, eu contratei um vendedor novo. Eu estou passando para ele, estou fazendo todo o onboarding do processo de vendas, que é o quê? Ensinando para ele como funciona o nosso processo comercial e como ele vai executar o processo comercial no dia a dia. Quando eu recrutei ele, eu já vi que ele tem as habilidades necessárias ou conhecimento necessário para trabalhar no time de vendas. Agora aqui dentro eu vou ensinar como nós fazemos aqui dentro da nossa organização, como que ele pode fazer parte da equipe. Esse é o processo de onboarding, né? Então, a primeira coisa que você tem que saber é que você tem que criar um processo claro para a pessoa que vai entrar. Então, qual é a tarefa primária que ela vai executar? Não vou falar no caso, vou dar o exemplo do vendedor, tá? Ele vai vender, óbvio, né? Meio óbvio, né, Fábio? É óbvio. Mas detalhando o processo, o que ele vai fazer? Ele vai receber um novo lead, né? Então ele tem uma plataforma que ele vai acessar, ele vai receber um novo lead, ele vai ligar para esse lead, ele vai conversar com esse lead, ele vai entender se a gente pode ajudar esse lead, se a gente puder ajudar esse lead, ele vai criar uma proposta para esse lead, se ele criar a proposta, ele vai ter que fazer follow-up, né? Apresentar essa proposta para esse lead, né? Para esse prospect, no caso. Apresentou a proposta, ele vai ter que ver se a pessoa tem mais alguma dúvida para fechar. A pessoa vai querer fechar, ele vai lá levar, entregar o contrato e fazer a primeira reunião de projeto com essa pessoa. Esse é o processo comercial, essa é a visão macro que ele precisa conhecer num documento de apresentação. E esse documento de apresentação, ele deriva para outras frentes. Mas alguns detalhes que às vezes não passaram na cabeça, né? Que é na hora que você vai desenhar o processo que você olha e fala assim, pô, o vendedor precisa conhecer os meus serviços. Então você tem que parar para explicar os serviços para essa pessoa de forma textual ou em vídeo, né? Existem talvez essas duas melhores linhas. O que eu não gosto é, senta aqui do meu lado que eu vou te dizer tudo que você tem que fazer. Por que esse é o pior jeito? Porque ele não é replicável e ele vai do que você lembrar. Igual eu tô gravando aqui o vídeo, eu tenho aqui uma estrutura básica, mas digamos que eu não tivesse a estrutura, eu vou esquecer de alguma coisa, eu vou passar em branco para alguma coisa. E pior, quando a pessoa tiver uma dúvida, o único jeito dela sanar essa dúvida é falando com você. E aí a hora que você mais se estressa, fala, putz, entra uma pessoa nova, eu vou ter que dar muito tempo, muita atenção, porque tudo essa pessoa vai me perguntar. Ela vai te perguntar porque ela não tem clareza da informação. Porque se ela tivesse essa informação, essa resposta em algum lugar, ela não iria te perguntar. Então essa pessoa nova que entrou, ela tá com uma série de documentos na mão. Tudo que ela me perguntar, eu vou aprender e vou fazer o seguinte, eu posso responder na hora, mas eu vou voltar no documento e eu vou escrever isso na parte específica que compete àquele tema. Então, se a pessoa me perguntar, Fábio, vocês usam um Pipe Drive, você fala lá que eu preciso logar no Pipe Drive. Qual é o
melhor momento para eu logar no Pipedrive? Quantas vezes por dia eu tenho que logar no Pipedrive? Eu falo, pô, beleza, né, cara? O cara tá sendo específico, mas não tem no meu documento. Então eu vou colocar lá, apresentando o Pipedrive, esse aqui é o software e tal. Olha, você deve entrar no Pipedrive logo pela manhã, escolher os leads assim, escolher os leads assado, depois você voltar do almoço, depois, sei lá, 4 horas da tarde. Eu defino uma agenda agora para o colaborador. Por quê? Aí eu vou falar para ele, é isso que você tem que fazer, eu vou escrever lá no documento e aí você confere sempre no documento. Porque na próxima vez que entrar um novo vendedor, ele não vai poder ter essa dúvida. Por quê? Porque vai estar descrito lá no documento. Ou se ele tivesse, fala, tá lá no documento. Dá uma lida lá que tá no documento, que eu sei que eu já escrevi lá e tá lá no procedimento. Então, o processo ajuda a pessoa a conseguir rampar, né? Vamos chamar esse termo aí, rampar rápido ou aprender rápido tudo que ele precisa para desempenhar o papel dele na organização. Outro ponto positivo quando você faz um onboarding em um processo mais claro, a pessoa tem uma visão sistemática, ou seja, como funciona tudo dentro da sua empresa. Então, no momento que ele pegar esse meu documento, ele vai entender a sequência, né, de todo o meu processo de vendas. E eu não estou escondendo nada dele. E aí ele vai entender, pô, cara, eu vou pegar esse prospect, eu vou levar ele até a assinatura do contrato. É minha responsabilidade. Então se eu falar alguma bobeira aqui, lá no contrato, esse cara aqui vai bater em mim. Ou se eu fugir de uma objeção ali e no contrato isso aqui vai aparecer, esse cara aqui, sei lá, ele pode fugir de mim e eu posso perder a venda. Então ele conhecendo como tudo funciona vai ajudar ele, de fato, a entender que todos os passos dele importam para lá no final ele ter um resultado de sucesso. Ou até mesmo quando você trabalha, se ele fosse trabalhar com outras pessoas do time, então por exemplo, eu tenho um desenvolvedor que depende do design, o layout do designer. Que jeito que o designer vai entregar o layout? Vai entregar o layout fatiado ou vai entregar o PSD para você cortar no PSD? Essa é a visão do sistema. Eu sei que primeiro entra no layout, primeiro o cara faz, ele me entrega o PSD e aí eu recorto. Pô, legal. Na outra agência que eu trabalhava, não, eu recebia tudo cortado. Então você deu uma visão do sistema completo, das atribuições para aquela pessoa e ela vai saber que ela tem um nível de responsabilidade que talvez ela não esperava que ela tivesse na outra agência, no caso, no outro trabalho dele, mas agora aqui com você, ele já vai saber claramente que isso vai chegar na mão dele. Porque senão eu chego o PSD, ele vai responder, corta aí para mim o layout. E aí o próprio designer vai responder para ele, não, cara, que quem corta o layout é o desenvolvedor. Então, já para evitar esse atrito, quando você coloca no processo, ele tem uma noção bem clara de como que vai ser o fluxo de tarefas ou o fluxo de todo o produto que ele está desenvolvendo. Eu falei rápido antes, mas um ponto importante, né? Para a pessoa ganhar aceleração, ela tem que ficar independente de outras, o máximo possível, né? Sabe aquela história de ficar ali do lado, cutucando o coleguinha e perguntando, tenho dúvida disso, tenho dúvida daquilo, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, como vocês fazem aqui, né? Talvez essa é a frase que você mais escuta na primeira semana de um colaborador, como é que vocês fazem para subir o vídeo no YouTube? Quem que sobe, né? Se isso não tá no procedimento, se isso não tá ali no seu processo, claro, é a hora que começa a ser chato. Porque a primeira pergunta você até ok. Na hora que chega na 30ª, quem tá perguntando, na maioria das vezes, fica até com receio de falar, mano, eu vou atrapalhar de novo o trabalho da pessoa. Melhor não perguntar, melhor ficar quieto aqui esperando um pouco. Porque eu não sei o que eu faço. Ou ainda cria aquele momento de, putz, se eu for lá, eu vou atrapalhar ele e a pessoa que tá recebendo a dúvida fala, cara, de novo, velho, por que a pessoa não junta todas as dúvidas, me pergunta de uma vez, resolve tudo de uma vez só? E aí cria uma antipatia entre pessoas dentro da sua organização. Então a independência, ela vai acontecer se você fizer um processo de onboarding e uma documentação bem clara para o seu colaborador. E por último, né, se a pessoa ficou com dúvidas, ou reforçar, se a pessoa ficar com dúvida, vai lá, coloca de novo no documento, né? Melhora o seu documento no dia a dia. Essa melhoria contínua é fundamental para que o seu processo esteja atualizado. Então hoje, de fato, essa pessoa nova de vendas que entrou aqui vai ler todo esse documento, tudo que ela tiver de dúvida eu vou melhorar o documento e na próxima pessoa, talvez essa nova pessoa tenha outras dúvidas que ele não teve. Mas fica muito mais fácil de eu treinar uma pessoa e ela conseguir começar a desempenhar o papel dela, qualidade logo no início. Então eu não vou precisar gastar tanto dinheiro, né, investindo meu tempo, minhas horas para ali ficar educando a pessoa no dia a dia, ou essa pessoa vai ficar muito mais livre dentro da empresa e vai falar, cara, se tá no procedimento eu posso fazer. E essa é a grande jogada, você dá independência para ela e ela consegue desempenhar rapidamente o papel no dia a dia. E só um último adendo, essa história de vem aqui, cara, fica vendo o que a pessoa faz o dia inteiro e depois você vai fazer igual, não funciona, tá?
Funcionava alguns milhares de anos atrás, né? Eu vejo meu pai, ele tem um comércio, né? Então, lá o treinamento é assim. Vai lá, pega a sua cadeira e fica do lado da pessoa sentada olhando tudo que ela faz. Aí a pessoa fala, ó, para fazer isso, você faz isso aqui, ó. Para fazer isso, você tem que fazer isso aqui. Cara, imagina, não seria muito mais fácil se ele gravasse a pessoa fazendo isso? Ou então ele tivesse um manual onde a pessoa tivesse que estudar antes? E aí até depois você poderia fazer, você estudou um manual? Legal, agora senta só um primeiro dia aqui para você ver como é que é o fluxo de trabalho da pessoa, tá? Olhar no geral como que ela desempenha o trabalho. Então, porque eu treinei no papel, né? Agora vamos ver na realidade. Quando acontece isso ela fala outra coisa, isso aqui não tá no procedimento. Não, tá aqui no detalhe do procedimento, legal, bacana. Ou isso aqui veio assim, tá aqui no procedimento. Então, o interessante é que talvez o sombra, né, não seja a melhor saída para uma pessoa começar. Isso é chato, é desgastante, tanto para quem é a sombra, para quem é a pessoa que está ali na linha de frente recebendo o sombra, né, copiando ali todo o trabalho dele e grudadinho ali do lado, que a pessoa não pode nem respirar direito. Isso é muito chato, meu modo de ver é muito chato, tá, gente? Então, cuidado com isso. Procedimentos claros ajudam e tenha muito cuidado. Quando a pessoa entra na sua empresa, é o ponto mais importante de alinhamento de expectativa, que é o onboarding. Tudo que ela pode ou não pode fazer tem que estar no seu procedimento. É aí que começam as coisas darem certo ou darem errado. A escolha é totalmente sua. Pensa assim, qual é a próxima pessoa que eu vou contratar para minha agência? Ou qual é a próxima pessoa que eu tenho pretensão de contratar para minha agência? E comece a escrever o procedimento ainda hoje. E se você é o dono da agência, pensa da seguinte forma, qual é a tarefa que você gostaria de delegar? E aí eu volto naquele livro do Poder de Delegar que você deveria comprar. Vai lá na Amazon e compra, tá? É baratinho, R$20, é rapidinho, você compra, é muito bom. Vai lá e fala, qual é a tarefa que eu gostaria de delegar e escreve um procedimento para isso. Porque a hora que você tiver uma pessoa para fazer, você simplesmente vai entregar o procedimento na mão dela e falar assim, tá aqui, tudo detalhado, tenta executar igual eu executo. Isso vai facilitar muito mesmo o seu dia a dia. Beleza? Eu sou o Fábio Ricota, se porventura ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, aproveita para se inscrever, deixa a notificaçãozinha, né, marcada lá, o sininho ativado para você receber o vídeo sempre que sair. E se você estiver assistindo no Face, clica aqui em cima, tem o nome da página, aproveita para curtir a página e receber os vídeos novos sempre, beleza? Um grande abraço e até a próxima.